Saudações, eu sou Ari, e atenção, porque a fronteira norte voltou a se acender e a mensagem que saiu de Beirute foi direta e desafiadora. Pela primeira vez em muito tempo, o presidente do Líbano, Youssef Aoun, ordenou ao comandante do exército enfrentar qualquer incursão israelense. Não vigiar, não advertir, mas enfrentar. É uma declaração que muda completamente o tom do conflito, porque implica que o exército libanês, não só o Hezbollah, pode se envolver diretamente se operações israelenses voltarem a ocorrer dentro do seu território. E isso, evidentemente, elevaria o nível de confronto para outro patamar. Tudo isso foi desencadeado após uma operação noturna do exército israelense na cidade de Blida, no sul do Líbano. Segundo a CFDI, tratou-se de uma incursão limitada para neutralizar um posto de observação do Hezbollah. Mas em Beirute, afirmam que o homem morto era um funcionário municipal e classificam a ação como uma violação flagrante da soberania libanesa. Desde então, a mídia local está repetindo uma frase que resume o clima político: o Líbano não ficará de braços cruzados. Minutos depois da incursão, Israel lançou um bombardeio sobre Mahmoudi e Jarmak, também no sul. O parlamento libanês reagiu com fúria. Na VBR, seu presidente acusou Israel de cruzar limites que vão além de qualquer resolução internacional. E enquanto os diplomatas de ambos os países trocam acusações nos fóruns internacionais, a situação no terreno fica bastante complicada. Os relatórios de inteligência israelenses asseguram que o Hezbollah conseguiu introduzir centenas de foguetes vindos da Síria nos últimos meses, com a ajuda direta da Guarda Revolucionária Iraniana. E é que está circulando muito a ideia de que o Hezbollah está pronto para entrar em uma confrontação direta novamente com Israel. Paralelamente, os Estados Unidos pressionam Beirute para que interrompa esse tráfico. Desde junho, o exército libanês reforçou as patrulhas na fronteira com a Síria, mas a realidade é que as rotas de contrabando continuam abertas. Fontes locais afirmam que houve reuniões de emergência em Beirute, a última neste 29 de outubro, para coordenar ações contra o tráfico de armas e drogas. Em outras palavras, todos sabem o que está acontecendo, mas ninguém parece ter força suficiente para impedir. E por trás desse cenário visível, ontem à noite falou-se de algo ainda mais delicado, uma suposta operação secreta do Mossad atribuída à unidade Kidon. 2 homens foram neutralizados, um deles facilitador do contrabando de armas da Síria para o Hezbollah. O outro, um elo logístico da organização na região de Al-Bayada. São alvos pequenos à primeira vista, mas peças-chave na engrenagem que sustenta a rede militar do Hezbollah, a qual é muito bem vigiada e supervisionada por Israel, que executa essas missões. Diante dos olhos do governo libanês, em Israel, a mensagem é clara: não deixarão o norte virar outra Gaza. Mas o Líbano também decidiu marcar território, e quando ambos os lados juram defender sua soberania a qualquer preço, o que vem não é diplomacia, é uma contagem regressiva. E a verdade é que a situação lá na fronteira com o Líbano está muito delicada e agora, está ficando pior. Algo importante, várias pessoas estão me escrevendo dizendo que não conseguem se inscrever no canal. Verifique se isso acontece com você também e ative o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo. Enquanto o norte continua em máxima tensão, o sul voltou a se acender. Após um fato que Israel considera uma violação direta do cessar-fogo em Gaza, de novo, ontem, na região de Rafah, foi assassinado o sargento-mor Yonah Feldenbaum, de 37 anos, operador de máquinas pesadas do Corpo de Engenheiros de Combate. Ele não era um combatente na linha de frente, mas um soldado responsável por desobstrução e reconstrução em Gaza. Sua morte pelas mãos de terroristas do Hamas foi interpretada pelo governo israelense como uma flagrante violação do cessar-fogo. A resposta não demorou a chegar. Veio horas depois, sob o comando do Comando Sul e com informações precisas do Shin Bet e da Direção de Inteligência Militar. A Força Aérea Israelense lançou uma ofensiva massiva sobre a faixa de Gaza. Em questão de minutos, dezenas de alvos foram atacados, entre eles postos de observação, fábricas de armamentos, lançadores de foguetes e morteiros.
E claro, as habituais redes de túneis operacionais que saem por toda parte. O golpe foi cirúrgico. Pelo menos 22 comandantes do Hamas foram neutralizados, incluindo 2 chefes de batalhão, 2 subcomandantes e 16 comandantes de companhia. Entre eles, vários homens ligados diretamente ao massacre de 7 de outubro. Além disso, um ataque de precisão eliminou em Khan Yunis Aten Maher Musakadra, comandante Nukbar, responsável pelo ataque ao Kibbutz Ein Ashlosha. Israel deixou claro que não permitirá cessar fogo. É usado como escudo para rearmar o Hamas ou atacar seus soldados. Eles estavam realmente procurando armas que estavam enterradas sob os escombros? Tudo ocorreu sob os olhos da Cruz Vermelha. A ofensiva de Israel ontem foi tanto uma retaliação pela morte de Falbaum, quanto um aviso direto. Se o Hamas continuar violando os acordos, cada violação terá um custo imediato e elevado. E bem, enquanto Gaza está em chamas e o norte de Israel, na fronteira com o Líbano, está instável. Jerusalém viveu hoje um dos dias mais tensos do ano por causa de uma marcha épica, com concentrações vindas de diferentes partes, que finalmente chegaram à capital do Jaderib. Os chamados ultra-ortodoxos. A Marcha do Milhão, como foi chamada, não foi um gesto simbólico. Paralisou literalmente a entrada da capital por todos os lados e deixou centenas de detidos. E terminou em tragédia com a morte de um jovem de 15 anos que caiu de um prédio em construção. Durante os protestos, a polícia fechou os acessos, o transporte ficou congestionado e a cidade ficou simplesmente bloqueada por horas. Este é um ponto de ruptura em um debate já marcado pela guerra. No final, os organizadores das marchas acabaram pedindo à multidão que voltasse para casa, pois, sinceramente, a situação estava fora de controle. Não eram centenas nem milhares, parecia 1 milhão de pessoas. Para entender isso, é preciso colocar o marco legal sobre a mesa. Em junho de 2024, a Suprema Corte decidiu que, sem nova legislação, não há base legal para isentar estudantes ortodoxos de seus estudos. O que são as yeshivot? O Estado deve aplicar sua própria lei de recrutamento e não pode continuar financiando isenções automáticas. Então, o governo busca uma lei transitória que aumente gradualmente a incorporação, mas sem romper com seus parceiros ultra-ortodoxos que apoiam o governo atual. O choque jurídico-político continua até hoje, com audiências e rascunhos que não convencem nem a oposição, nem a CFDI. E o que aconteceu desde a decisão? Um ano depois, o avanço real foi muito limitado. Das 19 mil citações emitidas pela CFDI até 2017, a Suprema Corte permitiu poucas. Até o início de junho de 2025, apenas 996 jovens se apresentaram nos centros de recrutamento e somente 232 foram efetivamente incorporados. Segundo o Instituto de Democracia de Israel, a diferença entre a ordem judicial e a realidade comunitária é enorme. Paralelamente, o déficit de pessoal militar pesa muito. Dados apresentados no verão de 2025 falam de 2.940 ultra-ortodoxos alistados em 2024, muito abaixo das metas. E estimam cerca de 80 mil Haredim ou ultra-ortodoxos de 18 a 24 anos, elegíveis e não alistados, o que é bastante. O Exército, além disso, afirmou que precisa de cerca de 12 mil novos soldados, incluindo 7 mil combatentes, para sustentar o esforço de guerra que está sendo travado em múltiplas frentes. Dito isso, o quadro não é preto no branco. Desde 7 de outubro, houve milhares de ultra-ortodoxos que realmente se ofereceram para servir em funções não combatentes, como médicos, na logística e em comandos da frente interna. Também houve aumento de pessoas escolhendo o Serviço Civil Nacional em 2024, embora os números ainda sejam modestos frente ao total. Ou seja, há um movimento de participação.
mas não compensa a lacuna que o sistema militar quer fechar. Nesse contexto, entendem-se as duas narrativas que colidiram hoje. De um lado, temos a postura Haredi dos ultra-ortodoxos. Estudar Torá é, para eles, uma defesa espiritual do povo judeu. Eles não veem a isenção como um privilégio, mas sim como uma missão coletiva. Assim como alguns lutam com fuzil, outros sustentam a alma do país pela Yeshivá, o centro de estudos. A rejeição às armas é massiva dentro do setor. Encontro da Promotoria do México, serve como uma praia indígena Laipam por lares que ela ia aproveitar e de Rafael Laus. Há mais solucionadores presidentes nos museus, o argumento militar é operacional. Faltam mãos agora, não é em teoria. Hoje, essas duas verdades chegaram ao extremo. O que começou com uma oração, com um discurso, terminou em revoltas, prisões e uma morte que ninguém pode normalizar. A foto dói e, ao mesmo tempo, expõe o nó. A corte exige o cumprimento da lei, o governo tenta uma saída política, o exército precisa de pessoas e de uma comunidade inteira. Você sente que seu modo de vida está sob cerco? Minha leitura daqui de Israel é que o caminho realista é gradual e medido. Não serve uma isenção total, perpétua, porque quebra o princípio de igualdade e a logística do exército, e ainda mais quando estamos em guerra. Também não serve uma mudança brusca que trate todo o setor como se fosse homogêneo. Existem modelos intermediários, claro, mas rotas ortodoxas Haredi dentro das forças de defesa de Israel, tecnologia, inteligência de sinais, cibernética, saúde e defesa civil. Várias opções, mas cotas por setor e incentivos claros. E um guarda-chuva que permita àquele que realmente está dedicado ao ensino superior permanecer lá, mas sem transformar isso em uma fuga em massa. E sim, também existe o caminho direto, o caminho do combate, que já foi demonstrado que o estudo e o serviço podem conviver. Sua expansão ordenada é uma peça dessa solução. A jornada de hoje deixa um aviso. Se o tema for decidido apenas nas ruas ou apenas nos tribunais, todos perdem. A guerra lá fora não espera. A unidade social aqui dentro também não deveria se romper. Gostaria de saber qual é a sua opinião. Ultra-ortodoxos deveriam cumprir o serviço obrigatório como os demais israelenses? Como vocês fariam para equilibrar direitos e deveres sem romper o tecido social? Eu adoraria ouvir vocês nos comentários. É importante que você se inscreva no canal para acompanhar de perto o que está acontecendo aqui em Israel, na região, e não vá embora sem deixar seu like. Compartilhe o vídeo. Até mais!